Bom dia, gente. Professora Joana, Federal Cursos, aluno de véspera do IFRO. Amanhã todos vocês vão arrasar, né? Participando hoje, então, o negócio vai melhorar, certo? Português, nós vamos começar com acentuação gráfica. Lembrando que nós teremos um intervalinho depois da minha aula, para vocês estudarem informática. Tem o intervalinho do almoço e depois vocês voltam com as aulas da tarde, certo? Então, bora lá. Vamos começar com acentuação gráfica, assunto básico, né? Mas que a gente precisa saber de uns pré-requisitos. Tem uns pré-requisitos para você entender o que é a acentuação gráfica. Quais as regras, tá? Não adianta eu chegar aqui e falar para você, você vai acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. Professora, o que é ditongo? Né? Você vai acentuar o I e o U quando forem a segunda vogal do hiato. Professora, o que é hiato? Então, tem um pré-requisito. Primeira coisa, gente, eu preciso saber o que é uma sílaba tônica. Sílaba tônica, professora, é aquela mais forte, aquela pronunciada com maior intensidade, né? Fora as monossílabas átonas, porque aí nós temos monossílabas, palavras com uma sílaba só, que são pronunciadas com menor intensidade e com maior intensidade. Aí essas monossílabas eu tenho as monossílabas átonas e as monossílabas tônicas. Fora as monossílabas átonas, eu vou ter as tônicas, e a partir de palavras que tenham duas sílabas, aí eu vou ter a classificação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí todas elas têm uma sílaba tônica, tá? A depender dessa posição da sílaba tônica, eu tenho a palavra oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Então, bora lá. A palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. E só para lembrar, gente, eu sempre vou contar sempre da última para a antepenúltima. A palavra pode ter 5 sílabas, ela pode ter 10 sílabas, ela pode ter 15 sílabas. A sílaba tônica vai ser a última, penúltima ou antepenúltima. Sempre. Então, eu vou contar, última, penúltima, antepenúltima. Então, a última sílaba tônica é oxítona, tá? Condor, bambu, IP. A professora IP tem acento, bambu não tem, a gente já vai entender. Aí é que entra as regras de acentuação, tá? Paroxítona, aí eu tenho táxi, alto, escola. A sílaba tônica, gente, normalmente é aquela que se estende, né? Você fala escola, táxi, né? Bambu, você não fala bambu, você fala bambu. Então, essa é a sílaba tônica que mais se estende. Então, última, penúltima, paroxítona, tá? E a antepenúltima, hóspede, tem última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, paroxítona. Fechou? Médico, óculos. Diquinha básica, fácil, todo mundo sabe disso, né? Quando a palavra tem o acento, seja ele agudo ou acento circunflexo, aquela sílaba é a tônica, certinho? Aquela sílaba é a tônica. O problema é quando ela não tem, né? O problema é quando ela não tem a sílaba tônica, tá? E aí você tem que identificar. Então, se houver acento circunflexo ou agudo na vogal, então aí está na sílaba tônica, tá? E ela sempre, essa sílaba tônica será uma das 3 últimas, ok? Então, bora lá. Regras básicas. Regrinhas básicas de acentuação. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Agora que eu já sei o que é, a professora fica mais fácil. E aí eu tenho uma regrinha para as monossílabas tônicas, tá? Porque as átonas, elas não vão receber acento, só as tônicas. E aí entra as regras de acentuação, porque eu tenho que olhar as terminações dessas palavras. Então, lá nas monossílabas tônicas, eu não vou, porque ela é tônica, eu vou acentuar. Não. Você vai olhar a terminação.
ela é monossílaba tônica, você só vai acentuar se elas terminarem em A, E, O, seguidas ou não de S. Então, ó, pá, chá. Opa, ela é tônica, ela é pronunciada com maior intensidade, tem só uma sílaba, termina em A, acento, tá? Pé. Opa, ela é tônica, é pronunciada com maior intensidade, ela é monossílaba, né? Então, monossílaba tônica, terminou em E, acentua. E aí, pó, pró, ó, pegar o pró, monossílaba, uma sílaba só, tônica, pronunciada com maior intensidade, terminada em O, acentua, tá? Outra terminação não existe. Outra terminação não tem acento. Então, eu tenho o pronome tu, por exemplo, ó, tu, tá? É forte, ele é tônico, mas eu não acentuo. Ele pode ser tônico, gente. Isso não é o problema. A questão é que eu tenho que seguir a regra de acentuação. Eu não acentuo oxítona que termina em U. Desculpa, gente. Eu não acentuo a monossílaba tônica que termina em U. Não acentuo. Ela não entra lá nas minhas terminações, tá? Então, o segredo é terminação. Então, oxítonas. Aí, para eu ter uma palavra oxítona, eu tenho que ter pelo menos duas sílabas para eu dizer que uma delas é a última, né? Então, oxítona, palavra que tem a última sílaba tônica, eu também vou acentuar somente as que terminarem em A, E, O, em iense. Olha só, qual é a diferença lá das regras das monossílabas tônicas para as oxítonas? Só o em e o ens. Só. Então, você decorando as monossílabas tônicas, você de boa vai entender as oxítonas, porque aqui você só vai acrescentar o em e o ens. Então, ó, sofá, sofá tem acento porque ela é oxítona terminada em A, né? Café, ela é oxítona terminada em E, tem acento, né? Parabéns, ela é oxítona, ó, tem a última sílaba tônica terminada em ens. Dominó, ela é oxítona, última sílaba tônica terminada em O, tem acento. Aí eu vou lá, caju, ó, caju, o menino vai lá e coloca o acento. Jesus, né? Não pode. Por quê? Ela é oxítona. Ela é oxítona. Só que ela não tem a terminação exigida para acentuação, ó. Ela termina em U. Eu só acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em iente, não em U. Ok? Paroxítonas, aí é um número de terminações maiores. Aí eu tenho, são acentuados os terminados em L, N, R, X, I, IS, US, uns, né? É um número de terminação maior. Você, concurseiro, tem que saber isso. A gente não tem como se enganar, né? Você tem que saber. Agora, pensa o seguinte, gente. Se eu já trabalho com o contrário, tá? Trabalha com o oposto da oxítona. Se eu já acentuo a oxítona que termina em A, eu não vou acentuar a paroxítona que termina em A. Então, eu tenho lá escola, ó. Escola. Escola. Então, paroxítona. Ela terminou em A. Esquece acento. Porque eu já acentuo a oxítona que termina em A. A paroxítona não segue a mesma regra, tá? Não segue a mesma regra. Aí eu tenho dente. Vou lá, ó, dente. Ai, tô com dúvida, professora, se eu acentuo ou não. Tu tem que saber isso aqui. Tem. Não se engane. Mas, trabalha com o oposto, ó. Se eu já acentuo a oxítona que termina em E, eu não vou acentuar a paroxítona que termina em E. Então, só trabalha com o oposto, tá bom? Mas é lógico que você tem que saber a regra da paroxítona, as terminações, porque uma hora você pode ter que justificar na questão. Então, ó, caráter. Por que caráter é acentuado? Porque ela é uma paroxítona, tem a penúltima sílaba tônica e termina com a letra R. Por que imóvel é acentuado? Né?
Porque ela é paroxítona e termina com a letra L. Por que órfão é acentuado? Órfão, porque ela é paroxítona, tem a penúltima sílaba tônica e termina em ão. Ok? Então, as terminações, gente, não tem para onde correr, tá? E fiquem atentos às terminações das paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Pega aqui história, ó. História, ela é paroxítona terminada em ditongo. Aí acentua. Não vai achar, professora, mas ela termina aqui com a letra A. Não confunda. Aqui eu tenho ditongo, aqui é outra regra. Tá bom? É outra regra. Relembrando lá o que é ditongo. Ditongo é o encontro de vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Elas ficam na mesma sílaba. Qual é a regra da língua portuguesa, né, na questão da sílaba? A sílaba só pode ter uma vogal, só se admite uma vogal na sílaba. Né? Se eu pego lá abacaxi, eu tenho o A do Bá, o A do K e o I do X. Fechou. Dente, ó, eu tenho o E, só uma vogal. Então, a gente aprende que ditongo são duas vogais, é errado, tá? O correto é, ditongo é o encontro de vogal mais semivogal, porque uma vai ter o som mais fraco, é a semivogal, ou de semivogal mais vogal, porque a depender dessa ordem, você tem o ditongo decrescente e o crescente. Do maior som para o menor e do menor som para o maior, tá? Decrescente, crescente. Então, ditongo é isso. Então, quando eu tenho aqui história, tá na dúvida, separa, ó. História. Opa, aqui ela é acentuada por quê? Porque ela tem a penúltima sílaba tônica, ela é paroxítona terminada em ditongo. Fechou? Por último, nós temos as proparoxítonas. Aí, regra geral, todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Não esqueceu, ó. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Não interessa com que letra ela termine. Tá? Terminou com A, terminou com Z, terminou com B, né? Brincando, né? Tem que acentuar, tá? Árvore, ó. Tá na dúvida, gente, lá na hora da tua prova, separa com barras, tá bom? Ó, última, penúltima, antepenúltima é a mais forte, acentua. Lâmpada, divide, ó, lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima, acentua. Ela é proparoxítona, a justificativa para ela ser acentuada é isso, ela é proparoxítona, tem antepenúltima sílaba tônica, ok? Regras especiais. Bora lá. As regras especiais. Tem os ditongos abertos, tá? O ei, el e oi, tá? Eles são abertos justamente pelo som, né? Ó, ei, el, oi, o som sai mais aberto. É diferente de ei, eu, oi. O som sai mais fechado. Qual é a regra? Você só vai acentuar esses ditongos se eles estiverem no final das palavras. Só no final. Então, eu tenho aqui, ó, mês, céu, dói. Elas são monossílabas. Troféu, herói. São oxítonas. Então, deduz o quê? Que esses ditongos só vão ser acentuados no final das palavras, ó. Mês, meu, dói, são monossílabas. Final, só tem uma sílaba, né? Oxítonas, troféu, herói, última sílaba. Certinho? Isso por quê? Porque você vai eliminar aquele acento lá no meio das palavras. E aí a gente entra no novo acordo ortográfico, que já nem é mais novo, né? Que tinha lá a palavra ideia. Ó, ideia. Ideia antes tinha acento. Por causa desse ditongo aberto. Hoje não tem mais. Então, o que você grava? No meio das palavras, esses ditongos não têm acento. Se eu tenho lá heróico, ó, heróico,
Opa, o O está no meio da palavra, então não tem acento. Só vai receber acento se eles estiverem no final, tá? No caso dos hiatos, eu tenho duas vogais. Aí eu não acabei de falar que duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, elas têm um som forte. O que vai acontecer? Você vai separar, ó, saída, o A separou do I, tá? Saúde, o A separou do U. Faísca, o A separou do I. Fechou. Isso aqui é hiato, porque duas vogais não ficam na mesma sílaba, elas se separam. Tá? Qual é a regra de acentuação? Quando essa segunda letra, quando essa segunda vogal, tá? Segunda vogal, for a letra I ou a letra U, vai receber acento se estiver sozinho ou acompanhado da letra S. Ó. Saída, opa, o I ficou sozinho, acentua. Segunda vogal do hiato. Saúde, o U ficou sozinho, acentua. Segunda vogal do hiato. Faísca, acentua, porque ele ficou junto com a letra S, tá? Então, é sozinho ou acompanhado da letra S. Agora, presta atenção. Vou acentuar juiz? A professora de hiato. Isso aqui é um hiato. Ó, o U é a primeira vogal, o I é a segunda vogal. Mas eu não acentuo, porque a regra diz que eu só vou acentuar se essa segunda vogal e U estiverem sozinhas ou acompanhadas da letra S. O que não é o caso, ó. Aqui eu tenho a consoante Z. Pegadinha. A banca pode colocar para você, ó, o plural. Juízes. Aí aqui eu vou ter acento. Por quê? Porque aqui eu tenho hiato, o I é a segunda vogal, e aí ele está sozinho na sílaba, tá? Então é ter muita atenção. E vogais dobradas, gente? São os hiatos com vogais dobradas. Palavras com o, ó, vou, abençoo. Antes do novo acordo, tinha acento. Hoje não tem mais, tá? Com EE dos verbos ver, crer, ler, dar, ó. Eles veem, eles creem, eles deem, leem, eles deem. Também não tem mais acento, tá bom? Elimina o acento aí da sua vida. Questões de acentuação gráfica. Nosso rumo, né? Ifro, esperando você amanhã. Em concordância com a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, assinale a alternativa em que todas as palavras tenham sido acentuadas corretamente. Então, eu quero somente a lista correta. Em uma dessas alternativas, eu tenho que ter somente a acentuação correta em todas as palavras, tá? Todas elas. Então, ó, réptil. Aqui nem está réptil, né? Aqui está reptil, certo? Aí eu mudando aqui para vocês, fica mais fácil, ó. Aqui eu tenho reptil. É correto? É correto, tá? Essa palavra tem as duas pronúncias. Ela pode ser paroxítona, com acento, porque ela é paroxítona terminada em L, como ela pode ser oxítona. Ó, ela pode ser reptil? Pode. Só que ela sendo oxítona, ela não pode receber acento, como está aqui na alternativa, porque a gente não acentua oxítona terminada em L, ok? Raiz, opa, vou separar aqui, ó, raiz, é isso que tu vai fazer lá no prova, tá? Tá na dúvida? Separa. Você separando, você vai ver que é um hiato, ó, é um hiato. Raiz. O I é a segunda vogal, mas eu não posso acentuar, como está aqui na alternativa, porque ela não está sozinha nem com a letra S. Ela está com outra consoante, tá? Sem acento. Hindu, eu não acentuo oxítona que termina em U. Eu só acentuo a oxítona que termina em A, E, O, seguidos ou não de S, tá? E com a terminação em iente. Oxítona é isso aqui. Ah, terminou em I. Ela é oxítona, terminou em O, perdão. Em U. Terminou em L. Terminou em N. Não tem.
tá? Você tem que obedecer essas terminações. A única palavra correta aqui é algo, ó, porque ela é paroxítona terminada em páginas. Ela é proparoxítona, porque eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona, justificativa, proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica. Não tem terminação, tá? Rúbrica, errado. Apesar de a gente ouvir muitas pessoas falarem rúbrica, o correto é rubrica. Ela é paroxítona, tá bom? Menu, ó, de novo, eu não acentuo oxítona terminada em U. Tá vendo? E geleia separa, ó, geleia. E foi que eu falei do ditongo aberto? Eu não acentuo esses ditongos quando eles estiverem no meio das palavras, tá? Só no final. Heróico, a mesma coisa, ó, separa. Heróico. Não acentuo o ditongo aberto, oi, se estiver no meio das palavras. Bíceps, corretinho, ó. Ela é paroxítona terminada em PS. Bíceps, tríceps, né? Tem acento. Gratuito. Opa, professora, eu também já ouvi muito gratuito, mas está errado, não é um hiato, tá? A correta separação é essa aqui, ó. Gratuito. É um ditongo, não é um hiato, tá bom? Também não tem acento. E órfão também está correto, porque ela é uma paroxítona terminada em ão. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em ão e seus plurais, né? Órfão, órfãos, órgão, órgãos e por aí vai. Letra D, hífen. Aí eu tenho paroxítona terminada em N, acentua, tá? Tabu, aí tá errado, porque eu não acentuo a oxítona terminada em U, ó. Hindu, menu, tabu, errado. Ideia, separa, ideia, ditongo aberto no meio de palavras, não tem acento. Agora no final tem, ó, papéis, olha aqui, ó. O mesmo tá aqui, ó, no final, só que tá no plural, és, aí tá certo, você acentuou. Então a nossa alternativa ficou a letra E, ó. Imã, ela é paroxítona terminada em an. Límpido, ela é proparoxítona, então por ser proparoxítona ela já deve receber acento. Júri, ó, divide, paroxítona terminada em I, e tórax, paroxítona terminada em X. Tórax, fênix, ônix, paroxítonas que terminam em X recebem acento. Ok? Número 2. Assinale a alternativa em que as palavras devem ser acentuadas, obedecendo as mesmas regras dos vocábulos grifados no texto. Então, bora lá. Aí eu tenho que saber a regra de acentuação da palavra polícia e responsável. Coloquei aqui para vocês, ó. Polícia é paroxítona terminada em ditongo crescente, né, ó. Polícia. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Termina em ditongo, ó, semivogal mais vogal. Lembra que eu falei para vocês? Dependendo da ordem, se eu tenho primeiro a semivogal, depois a semivogal, eu tenho o som mais fraco para o som mais forte. Então, ele é crescente, tá? Responsável, responsável. Aí é paroxítona terminada em L. Então, eu tenho que achar as duas palavras que sigam essa mesma regra de acentuação. Então, bora lá. Perícia. Tem acento? Tem, professor. Ó. Perícia. Ela é paroxítona terminada em ditongo. Aqui está certo. Então, ela segue a regra de polícia. Ó. Paroxítona terminada em ditongo. E ainda ditongo crescente. Tá? Agora, civil, ela é oxítona. Ela não segue a regra de responsável. Ela é oxítona. Civil, né? Letra A, joga. Melancia, tem acento? Não, professora. Ela é paroxítona, mas ela é terminada em hiato. Olha aqui, ó.
Não é ditongo. Então, ela é paroxítona, mas ela não segue a regra de polícia, tá? Túnel, opa, aí túnel tá ok. Túnel bate com responsável, porque ó, ela é paroxítona terminada em L, igual responsável. Mas, por causa de melancia, né, descarta a letra B. Letra C, malícia, tem acento. Ela é paroxítona terminada em ditongo. Polícia, igual. Agora, cascavel não é paroxítona. Porque você fala cascavel, ó, oxítona, né? Descarta. Letra D, maresia. Separa, gente, ó. Maresia. Ela é paroxítona? Ela é paroxítona, mas ela termina em A. Aqui eu tenho um caso de hiato, perdão, não de ditongo, né? Não é o caso de polícia. Potável, aí eu tenho potável. Aí eu tenho, ó, paroxítona terminada em L. Bateu com responsável, mas por causa de maresia, eu vou descartar. Letra E, é o que sobra, né, gente? Se não for essa, bora lá. Carícia, ó, carícia. Eu tenho paroxítona, acentua, tá? Porque ela é terminada em ditongo. Polícia, paroxítona terminada em ditongo. Crescente ainda, né? Inflamável, separa, ó. Aí eu tenho paroxítona terminada em N. Então, letra E. Fechou? Mesma regra, seguindo as mesmas terminações, tá? Número 3. Assinale a alternativa cuja frase correta esteja correta quanto à acentuação das palavras. Aí eu já vou mostrar para vocês o BO, né? Letra A. O silêncio é uma prece. Presta atenção. Divide aqui silêncio, ó. Silêncio. Qual é a sílaba tônica? Lem. Silêncio. Então ela é paroxítona. Eu acentuo a paroxítona que termina em ditongo. Tá aqui, ó. Azul, corretinho. Então, tá errada a letra A, tá? Letra B. Quando se fala em crime e pena, não se pode deixar de lado o tribunal do júri. Júri, tem acento, professora? Bora lá. Júri. Sílaba tônica, penúltima, tá? Paroxítona. Eu acentuo a paroxítona que termina em I. Tá aqui o acento. Certinho? Então, letra B, fora. Letra C. A notícia deixou a melancólica, né? Porque não tem acento, é melancólica. Ó, qual é o correto, gente? Melancólica. Ó. Aí eu tenho última, última, penúltima, antepenúltima. Obrigatoriamente, eu tenho que ter o acento, porque ela é pro paroxítona, tá? A letra E, juiz. Aí entra no caso do hiato, ó. Separou o I, que é a segunda vogal, tá junto com a letra Z. Então não pode ter acento. Por quê? Porque só pode ter o acento se esse I ou se essa letra U, quando for a segunda vogal do hiato, estiver sozinha ou acompanhada da letra S. Em qualquer outra consoante, nem pensar, tá? Então a resposta correta é a letra D, porque aí eu tenho um caso de hiato, tá? Traída, ó, traída, né? Então, ó, hiato, o I é a segunda vogal e está sozinho na sílaba, acento, tá? E própria, eu tenho uma palavra paroxítona, penúltima sílaba, terminada em ditongo. Tem que ter acento, tá? Então, corretinha a letra D, acentuada adequadamente. Fechou? Crase. Bora lá para crase. Acentuação gráfica ok. Crase.
Crase é a junção de dois As, né? É a fusão, né? Tem gente que confunde crase com o acento. Ó, isso aqui é o acento grave, tá? Não confundir, pelo amor de Deus, com o acento agudo, ok? Não confundir com acento agudo, tá? O acento que indica o fenômeno da crase é esse aqui, ó, grave, inclinado para a sua esquerda, ok? A crase mesmo é um fenômeno. Quando você tem um acento grave, indica-se que ali tem um fenômeno chamado crase, que é a junção dos dois As, que é o A preposição mais o artigo feminino. Quem vai pedir essa preposição? É o verbo ou o nome que vem antes desse A, tá? Então, fui à cidade, beleza. Se eu fui a algum lugar. Então, é o verbo que pede. É o verbo que exige essa preposição. Você vai olhar o verbo ou o nome. E eu fui à cidade. Cidade é um nome feminino. Você fechou? Então eu tenho o a, preposição exigido pelo verbo, e tenho o a, que acompanha o artigo feminino. Então é a junção de dois as. Então, coloca o acento grave. A mais a, crase a. Tá? Por isso que a primeira regra de proibição é não existe crase antes de nomes masculinos. Não existe. Como é que você vai usar um artigo feminino antes de nomes masculinos? Não tem como, né? Ele se refere à família, ó. Se ele se refere a algo, ou a alguém, né? É o verbo que pede o a. Aí eu vou lá, olha o substantivo que vem depois. Família é nome feminino, é um nome feminino, então admite o artigo a mais a, crase a. Tá? Dica para essa regra geral. Regra geral. Estou na dúvida, professora, lá na hora da prova. Pega esse nome feminino e troca por um nome masculino. Se antes desse nome masculino houver o ao, né? Houver ao, é porque lá no nome feminino vai ter crase, tá? Então, fui à cidade, troca a cidade por sítio, ó. Fui ao sítio, opa, deu ao, fechou. Então, a cidade vai ter crase, tá? Ele se refere ao amigo. Troquei para saber se família tem crase, ó. Ao amigo, então a família vai ter crase, tá? Mas você, gente, entendendo que o verbo ou o nome anterior pede a preposição e o nome que vem depois é feminino, admite o artigo a, não tem segredo, né? Bom seria se a regra fosse só essa, né? A regra geral é essa. Mas aí, a gente tem outros casos obrigatórios, tá? De fusão, bora lá. A crase também acontece quando eu junto a preposição a com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Ó, resisti àquele doce. Fechou, vou colocar aqui porque a professora é baixinha, né? Não alcança nada, certo? Resisti. Se eu resistir, gente, eu resisti a alguma coisa. Então, é um verbo que pede a preposição. Aí eu vou juntar esse a preposição com o a do aquele. Ó, resistir àquele doce. Tá? É o único pronome que admite a fusão com a preposição a para a ocorrência da crase. Fora ele, e o caso facultativo do pronome possessivo, minha, nossa, né? Outro pronome qualquer não admite crase. Pronome pessoal, pronome possessivo, não, tá? Não admite. Outros pronomes demonstrativos não tem crase, tá bom? Então, ó, mesmo exemplo, ó, o advogado referiu-se. Mesmo exemplo, não, gente, mesma regra, perdão. Ele referiu-se àquele juiz. Olha lá. Se ele referiu-se a alguém, né?
Aí eu vou juntar com a do aquele. Então, crase. Tá? O único pronome que admite crase obrigatória é o demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Tá bom? E o a, quando ele funciona como pronome demonstrativo. Então, ó, eu vou juntar o a preposição mais o a pronome demonstrativo. Então, ó, refiro-me a que chegou de branco. Primeiro eu vou verificar se esse a é pronome demonstrativo, né? Porque o a pode ser pronome oblíquo, o a pode ser artigo, o a pode ser preposição, certo? Para eu saber se ele é pronome demonstrativo, eu vou ver se ele equivale a aquela, ok? Refiro-me a que chegou de branco, quer dizer que eu refiro-me àquela que chegou de branco. Opa, deu para substituir? Ele é demonstrativo. Então, eu vou olhar se o verbo ou o nome que vem antes pede a preposição. Ó. Se eu me refiro a alguém. Então, esse a preposição com o a pronome demonstrativo tem crase. Tá? E a preposição a mais pronomes relativos a qual e as quais. Porque tem o azinho aqui, né? O que vai acontecer, gente? Você vai olhar o verbo que vem depois desse pronome. Olha só, essa é a lei a qual todos devem obedecer. Minha dúvida é, esse a tem crase? Tem um acento grave? Eu vou olhar o verbo que vem depois. Obedecer. Na verdade, aqui eu tenho uma locução verbal, né? Mas quem manda é o verbo principal. Quem obedece ou desobedece, desobedece a algo ou a alguém. Então, ele pede a preposição. Então, eu vou juntar essa preposição com o a do a qual, crase. Certo? A mesma coisa se fosse plural. Vou sempre olhar o verbo que vem depois desse pronome relativo. Tá? E por último, as locuções femininas. Seja ela locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, só recebe o acento grave se elas forem femininas. É regra, tá? Ó, a fantasia. Qual é a característica desse baile? A fantasia. Então, é uma locução que tem como base um nome feminino. Tem que ter crase. Comprou tudo à vista. Tá aqui, ó. À vista. É o modo, a circunstância. Então, tem que ter crase, ó. O nome vista é feminino. Prepositiva. Entrou à esquerda do pai, ó. À esquerda. Crase. Esquerda é feminino. Tá? E cresce à medida que estuda, medida feminino. A proporção que, a medida que, são as duas conjunções proporcionais, tá? Que levam crase. Ok?